sexto ano. Vamos hoje ver o capítulo 6, Indígenas no Brasil, capítulo que faz parte do nosso simulado. Veremos esse capítulo, essa aula, e no outro a gente vai entrar em outro capítulo. Por quê, professor? Porque temos 2 semanas até o simulado e precisamos fechar nessas 2 semanas a nossa matéria. Então vai ser um capítulo por aula. Fiquem calmos, não vai ficar complicado. Vou explicar tudo com calma para vocês. Qualquer dúvida a gente tira lá no Telegram. Bem, e falando só um pouquinho sobre a prova, foi uma prova boa. Vocês, em geral, tiraram notas boas. Ficaram acima da média. Uma prova também importante, porque como não teve ponto extra, vocês tiveram notas que são completamente condizentes com o quanto vocês estudaram. Então, foi uma prova interessante em si para eu saber como é que vocês estão indo. E vamos para a nossa matéria, começando com o povoamento do Brasil. Conforme vimos no capítulo 3, aquele capítulo que a gente viu sobre o povoamento da América, os seres humanos chegaram ao continente americano há milhares de anos. No Brasil, aqui, já foram encontrados vestígios dos primeiros habitantes em diferentes regiões do país. Ou seja, a gente não sabe ao certo onde começou mesmo, qual é o ponto inicial. Porque a gente foi encontrando vestígios em diversas partes e que as datas deles não são muito distantes uma da outra. Para a gente falar, não, aqui, esse local é o local que começou a habitação do Brasil. Esses vestígios indicam que os indígenas que aqui viviam tinham diversos modos de organização social e culturas muito diferentes. Por quê? Porque os vestígios eles são diferentes também entre si. Não é só corpo humano. Corpo humano a gente não encontra por causa da idade, mas ossos humanos, dentes. Mas a gente também encontra um utensílio, uma lança antiga, um pedaço de uma lança. Coisas que a gente vê que foram feitas de maneira diferente, mas que indica uma coisa boa, uma diversidade cultural grande. Os paleoíndios. Por volta de 12 mil anos atrás, o Brasil era habitado por povos chamados paleoíndios. Eles eram caçadores, pescadores e coletores de raízes e frutos. Entre os vestígios arqueológicos dos povos paleoíndios estão ferramentas, utensílios, objetos cerimoniais e fósseis. Na região do município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, foram encontrados milhares de fósseis de seres humanos e de animais de megafauna. A gente encontra ossos, pequenos vestígios que foram postos, ferramentas, utensílios. O que são objetos cerimoniais? Pode ser uma estatuazinha de madeira, pode ser um vaso de planta, ou um vaso para guardar alimento, pode ser um enfeite com penas de animais, um cocá, ou talvez até uma roupa, coisas assim. E o que é a megafauna? Megafauna é o nome do conjunto de animais de grande porte, animais muito grandes, já extintos, não existem mais, que viveram com os seres humanos na pré-história, ou seja, antes do ser humano começar a conseguir registrar a sua história. São exemplos de animais de megafauna: mamute, leão das cavernas, rinocerontes gigantes, paquidermes, por aí vai. Não, paquidermes não. Falei errado. Mamute, elefante, leão da caverna, preguiça gigante, por aí vai. No Brasil, foram encontrados fósseis de animais de megafauna que conviveram com os paleoíndios entre 12 e 4 mil anos atrás.
como o mastodonte, a anta gigante, o tatu gigante, o tamanduá gigante, o tigre dentes de sabre, a preguiça gigante e o xenorrinotério, um mamífero de 4 patas, quadrúpede, de 2,5 metros, com cerca de 800 quilos. E aqui a gente tem um exemplo de um fóssil de anta gigante. E era com esses animais que esses paleoíndios conviviam, que era o povo da época que predava alguns desses animais, não todos. Os seres humanos, por exemplo, não caçavam tigres de dente de sabre. De tigre de dente de sabre, o registro que a gente tem é de ser humano fugindo deles, porque eles são muito perigosos. Os povos dos sambaquis. Entre os primeiros habitantes do Brasil estão os povos dos sambaquis, que viviam principalmente nas regiões de litoral. Mas o que é um sambaqui? A palavra é de origem tupi. Sambaqui significa amontoado de conchas. Os sambaquis são montes que podem ser formados por diferentes objetos, como fragmentos de cerâmica, de pedra e de ossos, ferramentas, armas e restos de fogueira de alimentos, como peixes, ostras e mariscos. Os mais antigos sambaquis datam de cerca de 10.000 anos atrás. Muito tempo. Vamos ler um textinho sobre isso. Os tamanhos dos sambaquis variam desde pequenos montes de 10 metros de comprimento e 2 metros de altura, até verdadeiras montanhas de 500 metros de extensão e 660 metros de altura. Muito alto. Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes nos territórios, para que pudessem ser vistos de bem longe. Como assim, professor? Marcos importantes? É para indicar, tipo assim, eles não eram o que se sabe, porque a gente nem sabe o nome que o povo se dava. A gente chamava de povos dos sambaquis porque são os povos que faziam os sambaquis. A gente sabe, através de vestígios, que esses sambaquis eles eram feitos grandes para, por exemplo, esse povo não ficava em um lugar só, porque o que tudo indica. Eles deviam ser seminômades. Aí eles pararam no local, ficavam ali, usavam seus recursos, quando acabou, faz um sambaqui. Aí vai adiante. Mas por que fazer o sambaqui onde eles estavam? Para indicar, para eles não se perderem. Para caso eles tenham que voltar, eles vão sabendo, ó, esse sambaqui a gente fez na geração tal, do meu avô tal, e a gente ficou aqui por tanto tempo. Aí vai pro outro. Aí esse sambaqui, que já é maior, a gente ficou tal, tinha tanta gente na aldeia. O que a gente sabe é que ele devia servir como esse marco, tanto histórico como de localização. As populações que construíram são conhecidas hoje como Sociedade dos Sambaquis. Alguns desses grandes sambaquis ainda existem, mas somente aqueles que não foram destruídos pelas mudanças causadas pela elevação do nível do mar. Afinal, eles ficavam muito no litoral. Os povos dos sambaquis produziram objetos conhecidos como zoólitos, que são pedras talhadas em forma de animal. Ao lado temos um zoólito, feito por volta de 8.000 anos atrás, encontrado em um sambaqui do estado de Santa Catarina. Que animal é esse? Não sabemos, mas tudo indica sim que ele foi talhado, tem toda a questão ali da pedra, de batidas na pedra, dá para saber. Além dos sambaquis litorâneos, existem os chamados sambaquis fluviais, que são vestígios encontrados em regiões do interior do Brasil, como no Vale do Ribeira, em São Paulo, e nas proximidades dos rios Xingu e Guaporé, na bacia do rio Amazonas. O livro de vocês traz um exemplo de um grande sambaqui na capa do capítulo. Esse aqui, esse monte, não é um monte, é um sambaqui. Tudo isso aqui que você está vendo é um sambaqui.
A gente pula para a página 303. Os povos Tupi e os povos Macro-Jê. Para estudar os indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus, os pesquisadores analisavam o idioma desses povos. Como assim? Eles iam vendo um certo variar na língua, como se fala certas palavras, o que essas palavras indicam, para ir assim dividindo entre povos. Esse povo é desse grupo de língua, esse povo é desse outro grupo de língua. Com base na comparação de semelhança e diferença entre as línguas, os estudiosos as classificavam em dois troncos linguísticos. Dois troncos principais. O Tupi e o Macro-Jê. Tupi. Faz parte do tronco Tupi a língua dos indígenas Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambá, entre outros. Ou seja, isso é importante, o Tupi não é um povo. O Tupi é a língua Tupi. E dentro da língua Tupi é que vem os Arara, que é um povo, o Guarani, outro povo, Potiguara, outro povo, Tupinambá, outro, por aí vai. Por volta de 2000 anos atrás, seguindo o curso dos grandes rios, alguns desses povos migraram da Amazônia para outras regiões do Brasil, ocupando principalmente o litoral. Mais ou menos como está indicando o mapa de vocês da página. Eles foram saindo dessa região de concentração, aí foram seguindo os rios, passando pelos litorais, e mais ou menos essa região aqui que os povos de língua tupi habitavam. E os Macro-Jê? Os povos do tronco linguístico Macro-Jê viviam nas regiões de litoral do Brasil, quando os tupis passaram a ocupá-las. Eles entraram em conflito com os tupis e muitos acabaram migrando para o interior, ocupando também regiões do sul do Brasil e do Planalto Central. Entre os Macro-Jês estavam os Caigã, os Xoleng, os Chavantes, os Bororô e os Caipó. Os indígenas Macro-Jês viviam em aldeias construídas perto dos rios, praticavam agricultura e dependiam também da caça, da pesca e da coleta para sobreviver. Esse contato entre Tupi e Macro-Jê foi agressivo porque era um povo migrando e o outro já habitando. E aí os dois queriam a mesma coisa, recursos para poder viver. Quando eles veem que os recursos não dá para todo mundo, aí eles começam as brigas. E a gente não sabe muito bem o que fez os tupis conseguirem expulsar. Não sabemos se é a quantidade de pessoas, se eles usavam armas melhores, não sabemos. Só sabemos que os tupis conseguiram expulsar os Macro-Jês do litoral e foram forçando eles a ir para o interior. Então, o interior do Brasil e o sul, geralmente não nessas partes da migração tupi, é onde a gente mais encontra povo Macro-Jê. E uma coisa aí que o livro de vocês não traz é que os povos Macro-Jês eles sofreram um pouco no contato com os portugueses porque os tupis não gostavam deles. Por esse histórico, e talvez até por outras brigas que a gente não sabe direito, tem esse conto sobre essas brigas, cria-se uma lenda de que os índios do interior são muito agressivos. Eles não gostam de dialogar, não gostam de fazer troca, e por isso deve-se evitar eles. Isso traz, infelizmente, uma má fama dos povos Macro-Jê para os europeus. Então, isso dificulta, em grande parte, a comunicação e até a relação, fazendo com que os portugueses fossem mais amigos dos tupi e mais agressivos com os Macro-Jê. Os povos da região amazônica. Vestígios arqueológicos indicam que a região amazônica já era habitada por povos indígenas há milhares de anos antes da chegada dos europeus. Alguns pesquisadores estimam que cerca de 5 milhões de pessoas organizadas em sociedades complexas
Entre as sociedades complexas que se tinha ali na região amazônica, a gente destaca os Marajoaras e os Tapajós. Os Marajoara. O povo Marajoara habitava a ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas. Eles conheciam técnicas de manejo das águas e construíam suas aldeias na beira dos rios, deslocando-se nas épocas de cheia para grandes aterros chamados tesos. Os tesos tinham tamanhos variados, além de serem usados para habitação. Podiam ser também um cemitério, um centro cerimonial, um local de reunião. Entre os vestígios dos Marajoaras estão principalmente os artefatos de cerâmica, como urnas funerárias, tigelas, vasos, enfeites corporais e estatuetas. E eles eram excelentes na questão do domínio da cerâmica. As obras em si de cerâmica marajoara são lindas e até muito mais avançadas que algumas que a gente se encontra em mundo afora. A gente tem, por exemplo, aqui uma réplica de cerâmica marajoara. E uma coisa também que o livro de vocês não traz é que existem até hoje descendentes dos marajoaras. E existe, inclusive, uma arte marcial deles. Eles criaram uma arte marcial chamada Marajora. Marajora é o nome da arte. Que consiste em uma luta de agarrão e arremesso. Quem luta esse estilo tem que pegar o seu adversário no braço e arremessar ele para trás. É assim que é o estilo de luta deles. E Tapajó. Os Tapajó viviam na região da foz do rio Tapajós, no município de Santarém, no Pará, por volta de 1000 anos atrás. Eles praticavam agricultura, cultivando produtos como mandioca e milho, além de realizarem trocas comerciais com povos da região. Fazia parte da cultura tapajônica a produção de objetos de cerâmica, os quais demonstram a riqueza cultural desse povo. Outro povo de grande talento artístico, que também é, em alguns casos, até superiores a de outras regiões do planeta. Essa é uma arte. Tapajó. Vamos ler um textinho. A originalidade das cerâmicas de Marajó e Santarém surpreendeu até quem conhecia a cerâmica das grandes civilizações do passado, como a egípcia e grega. Alguns arqueólogos acreditam que ali, no meio da floresta amazônica, a cerâmica tenha sido inventada ao mesmo tempo que em outras partes da Terra, sendo das mais antigas do mundo e uma das de maior qualidade da história humana. E uma coisa interessante desses povos é que são povos que eles desenvolveram uma cultura muito grande, muito forte, e principalmente com os tapajós, eles tinham uma questão pelo comércio que fazia o povo ser um pouco mais conectado que os marajós. Não que os marajós não fossem. Mas é interessante como nessa região da Bacia Amazônica floresceu essas sociedades de grande valor cultural. – 307 agora, gente. Cidadania no dia a dia. A diversidade cultural indígena na atualidade. Alguns dos povos que estudamos nesse capítulo já não existem mais. Eles existiram há muito tempo. Já não tem a sociedade que a gente está falando deles. Por exemplo, o dos sambaquis. A gente nem sabe como eles se chamavam. A gente nem sabe a língua deles. A gente não sabe se eles eram tupi ou macro-dié. Outros, porém, resistiram à dominação portuguesa e continuaram vivendo no Brasil. Entre as etnias indígenas que sobreviveram, a maioria teve seus costumes e seu modo de vida profundamente alterado após o contato com os europeus. Mesmo assim, muitas tradições foram mantidas e até os dias atuais refletem a enorme diversidade e riqueza cultural desses povos. Vamos ler o textinho a seguir. Algumas vezes nos referimos aos povos indígenas genericamente como índios.
Porque quando falamos de índios, estamos referindo a grupos que se reconhecem como semelhantes em algum contexto. Por exemplo, um contexto é estar vivendo na América, principalmente no Brasil, antes do europeu chegar. Apesar das semelhanças que podemos notar entre vários povos indígenas, quando eles se comparam entre si, reconhecem suas diferenças, pois prestando atenção nas particularidades de cada grupo. Eles não veem o que cada um é igual, eles veem que cada um é diferente. Pega a singularidade e analisa ela, e assim é fácil de diferenciar. Cada povo indígena possui tradições culturais próprias, isto é, tem uma história particular, além de possuir práticas e conhecimentos únicos. O conhecimento de cerâmica e até em outras áreas, por exemplo, o conhecimento marcial da luta marajoara era dos Marajós. Os outros povos não sabiam lutar como eles. Os Tapajós, eles tinham seu conhecimento de cerâmica, que era diferente dos Marajoaras, e tinham um conhecimento em si de troca comercial, de fazer acordos comerciais que outros povos não tinham. Então, cada povo tem o seu quê de diferente. E é a mesma situação dos franceses e ingleses, por exemplo, que recebem o nome comum de europeus, ainda que apresentem diferenças entre si, falem línguas diferentes, tenham festas, costumes e hábitos distintos. É por isso que não podemos dizer que existe uma única cultura indígena. Cada comunidade tem seu modo de ser. Existem, portanto, muitas culturas indígenas. Então, é errado a gente falar os índios. Não. Eu vou falar de uma tribo, procura saber o nome dela. A gente pode falar assim que é uma tribo indígena brasileira. Ok, não está errado em falar isso. Mas generalizar, falar que todos são iguais, é errado. Cada um é cada um. E é isso, turma. A gente para por aqui. Fechamos o capítulo. Como eu falei, não seria tão extenso a aula. Só um pouquinho maior do que o costume. E vamos agora lá para o grupo. Tirar dúvidas, falar sobre a matéria. E a gente vai fazer algumas atividades, sim. A gente vai fazer umas atividades na aula de hoje. Bem, turma, vamos lá pro Telegram.